Agora vamos aplicar o custeio direto variável e para isso nós vamos utilizar o exemplo e os dados da clínica que nós apuramos os custos, né, pelo custeio por absorção, tanto no custeio variável quanto por departamentalização ou centro de custo. Só que agora nós vamos fazer, utilizando os mesmos dados, fazer a apuração pelo custeio variável e principalmente agora chegando até a apuração do resultado. Antes a gente só estava apurando os custos. Então, para exemplificar, vamos tomar os dados da clínica utilizada anteriormente no custeio por absorção, que apresentou os seguintes gastos no mês de setembro. Então, dados para o mês de setembro, nós tínhamos lá materiais médicos, mão de obra, manutenção, energia elétrica, depreciação e outros materiais. O total de gastos em setembro era 106 mil. Bom, a partir daí, a gente começou então a trabalhar esses dados. Primeiro, vamos ver os procedimentos que a clínica faz. Ela tem dois procedimentos que são microcirurgias e pequenas cirurgias. Micro são 120 e pequenas 40. As micro, o preço de venda, o preço de cada microcirurgia é 350 e das pequenas R$ 1.100. Os custos variáveis para a micro e pequenas são somente os materiais médicos e medicamentos. Todos os outros custos, a mão de obra e os demais custos indiretos, vão ser tratados como fixos, custos fixos. Bom, então, como vimos na introdução, a gente vai ter que fazer o passo a passo. Nós vamos ter, então, que, primeiramente, trabalhar somente os gastos variáveis para que a gente possa, então, achar a margem de contribuição de cada procedimento e depois trabalhar a margem de contribuição total da clínica. Então, os custos variáveis são os materiais médicos e medicamentos. Microcirurgias, R$ 14 mil, pequena cirurgia, R$ 6 mil, do total de materiais médicos e medicamentos que era de 20 mil. Bom, então vamos lá. Primeiro, para a microcirurgia, cujo preço de venda é de R$ 350, nós temos de gastos variáveis, materiais médicos e medicamentos, R$ 116,67, que é os 14 mil de materiais médicos dividido pelo volume de microcirurgia, que é 120. Logo, gera uma margem de contribuição de R$ 233,33. A margem de contribuição é o preço de venda de 350 menos os 116,67, que são os custos diretos ou variáveis. Então, cada microcirurgia contribui com 233 para ajudar a pagar os custos fixos. Já as pequenas cirurgias, nós temos lá um preço de venda de 1.100 e um gasto variável de materiais médicos e medicamentos de 150, gerando então cada pequena cirurgia 950 de margem de contribuição. Então a gente observa que a pequena cirurgia ela tem uma margem de contribuição maior do que a microcirurgia, mas os dois procedimentos têm boa margem de contribuição. Bom, a mão de obra é um custo fixo direto da micro e pequena cirurgia, porém é um custo fixo. Todo mês a gente tem que pagar essa mão de obra independente do volume, né, de micro ou pequena cirurgia. E os demais custos, que vai dar 76 mil, que são os demais custos, esses aí são fixos independente do volume de pequenas ou micro cirurgias. Bom, agora, olha só esse quadro onde a gente faz então a apuração de resultado por procedimento e da clínica como um todo. Vamos olhar então primeiramente a coluna aqui da microcirurgia. Preço de venda 350, quantidade de procedimentos 120, gerando um total de receita de 42 mil reais. Os custos variáveis da microcirurgia é 14 mil, então o que gera uma margem de contribuição total de 28 mil reais para ajudar a pagar os fixos. Nós temos de custo e despesa fixa direta da microcirurgia, a mão de obra que é 6 mil reais, gerando então um resultado operacional do procedimento, uma margem de contribuição operacional de 22 mil reais.
Olhando a pequena cirurgia, que é vendida a 1.100 e são 40 microcirurgia no mês de setembro, ela gera então uma receita de 44 mil, menos os variáveis de 6, gera uma margem de contribuição de 38. Então, tirando agora a despesa fixa por procedimento, que é 4 mil, tem um resultado operacional, uma margem operacional do procedimento de 34, que é a margem que ajuda a pagar então todos os outros gastos fixos, né? Bom, então na última coluna eu tenho o total da empresa. Somei a receita, somei os gastos variáveis, achei a margem de contribuição total. Tirei a mão de obra, que é gasto direto dos procedimentos, gerou a margem operacional, o resultado operacional, que deveria ser suficiente para pagar todos os custos e despesas fixas, que é um total de 76. Mas como vemos, gera um resultado final negativo em 20 mil reais. Bom, então a gente observa que pela apuração de custeio variável direto, a gente consegue analisar procedimento por procedimento, como cada procedimento contribui para ajudar a pagar a parte fixa, que todo mês a gente vai ter independente do volume de procedimentos. Aqui eu trabalhei um percentual da margem de contribuição. Então, a microcirurgia, o percentual da margem de contribuição é de 66% em relação à receita gerada e a margem de contribuição da pequena cirurgia de 86% em relação à receita gerada. E a margem, o percentual de margem total da empresa, que é a média aqui, 76% de toda a receita gerada. A grande questão é que essa margem não é suficiente para pagar todos os fixos, né, que é a mão de obra, que é 10 mil, mais os outros fixos, que é 76. Por isso deu prejuízo de 20 mil. Bom, o que podemos notar é que, pela apuração do custeio direto variável, a gente consegue enxergar muito mais. As conclusões, então, que nós podemos tirar é o seguinte, que os dois procedimentos, tanto a micro quanto a pequena cirurgia, possuem margem de contribuição positiva e elevada, porque os gastos variáveis direto com cada procedimento é pequeno em relação à receita. A grande questão é que essa margem de contribuição da microcirurgia e da pequena cirurgia não é suficiente para pagar todo o custo fixo. Então, o custo fixo ele está provavelmente ocioso, porque ele com esse volume de 120 microcirurgia e 40 pequena cirurgia, não gera uma margem de contribuição suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas da clínica. Então, para que a gente pudesse melhorar o resultado da clínica e até reverter esse prejuízo da clínica em um resultado positivo, a gente teria, com esse mesmo custo fixo, tentar aumentar o volume de procedimentos. O que a gente também consegue observar, porque se a gente tivesse apurado o resultado no custeio por absorção, o prejuízo já estaria lá apresentado e a gente não conseguiria entender qual dos dois procedimentos, se a micro ou a pequena cirurgia, que contribui mais para alavancar o resultado. Então, o custeio direto variável nos permite, inclusive, a adotar políticas. A gente sabe que a margem de contribuição da pequena cirurgia é maior do que a microcirurgia. Então, a gente deve incentivar um volume maior de pequena cirurgia por causa da sua margem de contribuição elevada. Então, o ponto 3 aqui das conclusões, a gente escreveu o seguinte: tomar decisões baseadas no custeio por absorção, que é obrigatório e utilizado para fins fiscais e tributários, e não utilizar o sistema apropriado para a tomada de decisão gerencial, que é o custeio variável que acabamos de fazer, nós podemos tomar decisões agravando a situação contábil, econômica e financeira da empresa. No custeio direto ao variável, a gente consegue ter uma visão clara de quais são as políticas que a gente deve adotar para maximizar a margem de contribuição e diminuir a ociosidade dos custos fixos. Daqui a pouco,
vamos fazer uma aplicação desse método.